Nós vamos ouvir um sermão com o pastor Alessandro Triste, que aconteceu há 50 anos, mais ou menos, que é intitulada Quase Cristão. Mas antes disso, vamos ouvir um solo da irmã Patrícia, louvando o Senhor. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que me importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que me importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importam quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, estou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele ordena anjos para me guardar. Senhor, não dividir minha adoração. Exclusivo é
Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Quantos aqui são fiéis a Deus? Você é fiel, mas se é fiel, você vai fazer um barulho santo aí. Se você for fiel a Deus, você vai fazer um barulho santo. Vai! Mas só é fiel a Deus aquele que é um crente verdadeiro. Somente aquele que é um cristão verdadeiro. Não um quase cristão. Não um que acha que é. Não um que põe a roupa bonitinha de domingo, achando que uma capa vai ludibriar o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você pegue a tua Bíblia. Eu vou ler um texto um pouco longo, mas que precisa ser lido, para que você entenda o que o Espírito Santo de Deus tem para te falar nessa noite, num sermão escrito no dia 12 de dezembro de 1962, de um jovem pastor chamado Jorge Navac. De alguns meses, 5 meses de pastorado. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 25. Um pouco longo, mas tem que ser lido. 25 do verso 23. Aí nós vamos continuar no 26, capítulo 26, do verso 1 ao 29. Não, ainda não. Todos em pé. Em reverência à palavra de Deus, todos em pé. Leia assim comigo. Vamos ler. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormente à tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha em alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Capítulo 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Presta atenção, meu irmão, na defesa de Paulo. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiseram testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno.
E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, eu os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu o caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isso é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Em outras versões diz: pensas em fazer de mim um cristão em tão pouco tempo? E Paulo responde: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Toma teu assento, meu irmão. Toma o teu assento, que Deus vai falar. Deus vai falar. Texto maravilhoso. E agora nos está sendo apresentado um quadro completamente notável. Só que ao mesmo tempo, facilmente pode se repetir. Não é um quadro estranho, não é uma situação atípica. Não é.
Estamos diante de um quadro que envolve o rei Agripa, Festo, Berenice, e esses três ouvindo um testemunho, mas não um testemunho qualquer, mas o testemunho do maior pregador de todos os tempos, do maior missionário de todos os tempos, do maior evangelizador que o mundo já conheceu, apóstolo Paulo. Ouvindo a pregação desse homem, e pastores, evangelista, pastor Clóvis, que privilégio o deles, ouvir esse homem falando. E ali Paulo se depara com aqueles três, um apóstolo então cheio de ousadia, que fala da palavra de Deus com total autoridade e total conhecimento, autoridade e conhecimento, e que testemunha e também narra a história de sua vida. Se você, quem prestou atenção no que leu, quem prestou atenção, erga a mão. Então você viu que ali ele está testemunhando e narrando a sua história. Ele não se espanta por estar na presença de reis ou de príncipes, ele não se envergonha, ele não fica encabulado por estar na frente de autoridades do governo, de jeito nenhum, muito pelo contrário, cheio do Espírito Santo, ele fala aquilo que Deus coloca em seu coração. E quando eu comecei a ler esse texto, quando eu peguei esse sermão do pastor Jorge, comecei a ler esse texto, já tinha lido, mas comecei a ler com maior cuidado. Eu lembrei de um fato, visualizei isso e lembrei de um momento, dentro desse momento da história de Paulo, um momento que aconteceu há um tempinho atrás, com um servo de Deus. Um servo de Deus. Eu estava assistindo um programa de entrevistas, um talk show, e o entrevistado, que sem dúvida, repito, é um homem de Deus, ele ficou completamente congelado na frente do entrevistador. O entrevistador perguntava as coisas para ele, e ele ficava embasbacado, ele não respondia. Até que o entrevistador vira para ele e fala bem assim: fulano, não adianta que eu não vou falar o nome dele não, ele é o maior televangelista da televisão brasileira hoje, é o que mais fica, o mais tempo fica na televisão. Vira para ele e fala bem assim: eu estou te fazendo as perguntas, pergunto as coisas para você, mas você não me responde nada, você fica quieto. Aí ele pegou e respondeu: sabe o que é? Quando a gente está perto do Senhor, a gente fica com muita vergonha. Aí, meu irmão, esse entrevistador, que é um filho do diabo, ele aproveitou a deixa, e ele falou bem assim: que estranho, né? Porque você fica o dia inteiro falando com Deus, você fica o dia inteiro falando de Deus, você diz que conversa com Deus e fica com vergonha perto de mim? Fica com vergonha perto de mim? Ele perdeu uma oportunidade de falar da palavra de Deus para essa nação, porque o programa desse entrevistador é líder de audiência. Líder. Só que aí eu me lembrei de Paulo. E Paulo enfrenta aquelas autoridades com a maior naturalidade. Meu irmão, quem é assim com o Espírito Santo de Deus, enfrenta o capeta de qualquer jeito, meu irmão. Qualquer jeito, não tem esse negócio não. Capeta vem para cima, já leva uma rasteira. Não tem chance não. Ele enfrenta aquilo com naturalidade. Paulo não se intimida. Deus está com ele, ele está com Deus, então ele está pronto para falar. Pronto para falar. E Paulo fala com coragem, ele fala com intrepidez, ele fala com convicção, ele fala daquilo que ele crê, daquilo que ele ama e daquilo que não traz vergonha, porque ele foi apresentado. Não lhe traz vergonha. Paulo fala de quando era perseguido, e para quantos e quantos ele deu esse voto favorável para que fossem mortos, e mortos de uma forma tão bárbara, de uma forma tão cruel.
Mas também Paulo fala de um Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e com quem ele teve um encontro maravilhoso e muito especial no caminho de Damasco. Depois de ter pregado, depois de ter dado esse maravilhoso testemunho, o rei Agripa chega a ele, como está lá no verso 28, e diz assim: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Em outras palavras, meu irmão, ele disse assim: olha, Paulo, depois dessa, quase me tornei um crente. Olha, Paulo, depois dessa eu quase me converti. Olha, Paulo, esse teu testemunho, esse teu sermão quase me converteu, quase me trouxe luz, quase me transformou, quase fez tudo novo, quase destruiu o velho homem, quase me salvou, quase me levou para o céu. Quase. Repita comigo: quase. Repita bem forte: quase. Quase me levou. Meu irmão, quantos Agripas estão por aí? Quantos Agripas estão por aí? Quantos têm parado no quase? Agripa parou onde milhares costumam parar, e quando param nesse ponto, dele não saem mais. Raramente nós vamos ver saindo desse ponto. Quando chega no quase, ouviu, conheceu e não deu o passo, quando chega ali e não deu, raramente você vai ver sair. Quando eu ainda morava em Curitiba, eu trabalhei com uma pessoa muito sedenta da palavra de Deus, muito sedenta. Ele queria ouvir, ele queria aprender, ele queria conhecer. E andando junto com ele, falando das coisas de Deus e de tudo aquilo que Deus faz, eu vi que ele começou a se alegrar e quis tomar posse de tudo aquilo que eu falava a ele. Ele queria para ele. E em meio ao caminho, até eu encontrei o meu tio. Conversando com ele, encontrei meu tio, o irmão Jorge Borges, pai do pastor Rafael. E juntamente com o irmão Jorge Borges, nós fomos falando de Jesus para ele. Fomos falando das coisas que Deus fazia. E no final do trajeto, ele aceitou a Jesus. E ele muito se alegrou. Quando voltamos, eu até trabalhava no estúdio. Quando voltamos para o estúdio, ele estava regozijante, ele estava feliz, ele estava contente. Até que um irmão dele chegou. O irmão dele chegou e perguntou o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. E nós falamos, nós comentamos. E até mesmo com esse irmão dele nós oramos. E no final da oração ele disse assim: vocês querem que eu vire carola também, né? Ele falou bem assim: depois de todo aquele empenho, vocês querem que eu vire carola também, né? Mais um pouquinho vocês conseguiam. Eu lembro certinho quando ele falou isso. Mais um pouquinho vocês me levavam. E meus irmãos, pelo que sei, até hoje ele vive no quase. Enquanto esse irmão dele que aceitou a Cristo é um obreiro no reino de Deus. Dá um aleluia bem forte aí. Não ficou no quase. O irmão conheceu, ele não, ele está no quase. Infelizmente, meus irmãos, a maioria das pessoas, depois de ouvir a palavra do Evangelho, o Evangelho para a sua salvação eterna, acabam parando no quase. O quase é o ponto decisivo na vida daquele que está perdido em meio ao pecado. Quando a Malu era pequenininha, a Malu acho que tinha mais ou menos uns 3, 4 meses, eu me lembro que eu ouvi ela dando uma resmungada lá no quarto. Sabe aquele de nenê, né? E aquilo me chamou a atenção. Me chamou a atenção. A hora que eu ouvi aquele barulhinho, eu falei: está acontecendo alguma coisa. Ela não resmunga para nada. Aí a hora que eu fui para o quarto, ela não estava no berço, ela estava lá na minha cama. A hora que eu cheguei até o quarto, bendita hora que a Malu resmungou.
Porque a Malu tinha virado na cama. Pequenininha, 3, 4 meses, ela conseguiu virar na cama. E a hora que ela resmungou, ela estava meia viradinha de cair da cama. Minha cama é dessa altura. Ia ser um estrago para um bebezinho de 3, 4 meses. Só que, graças a Deus, aquela situação que aconteceu com minha filha ficou no quase. Ela quase caiu, ela quase arrebentou a cabeça. Ficou no quase. Este quase que muitos ousam expressar, pelo menos na situação do rei Agripa, pode ser chamado de porta do céu. Repita comigo, porta do céu. Repita bem alto, meu irmão, porta do céu. Isso não quer dizer que você adentrou, mas o quase te possibilita a visualizar a porta que te leva aos céus. Você se depara com essa porta. Quando você se deparou com o quase, mais um passo e você está onde? No céu. É porta do céu. Você ainda não está lá, mas quando você ali chega, você está no quase. Você passou, você está no céu. Mas precisa de mais um passo, pois o quase não é um sim. O sim só acontece quando a porta se abre. Aí o quase perde o seu valor. Deixa de existir. Quando o homem diz sim para Jesus, o quase desaparece. O quase é decisivo para a salvação. O quase é alguma coisa que separa os homens do amor de Deus. Quase cristão não é ser cristão. Quase crente não é ser crente. O quase te leva para o inferno, meu irmão, da mesma forma como se o quase não tivesse existido. Como assim, pastor? Da mesma forma, às vezes até pior, porque ouviu da palavra, ouviu do que o Espírito Santo tinha de Deus para falar, aconteceu tudo com ele e ele rejeitou, ele deixou de lado. O meu grande desejo, e você pode ter certeza que dos demais pastores também, é que aqui ninguém pare nesse ponto trágico, esse ponto crítico que se chama o quase. Pastor, quase recebi o meu milagre. Pastor, quase fui curado. Pastor, quase fui liberto. Pastor, quase fui restaurado. Pastor, quase fui salvo. Quase fui. Parar num quase é ter coragem de deixar Jesus esperando por resposta. É ter a audácia, gaúcho, de esperar Jesus esperando por resposta. Deixar Jesus. Aí Jesus vira: é sim ou não, filho? É sim ou não? A pior coisa que existe para a alma perdida é ela parar no quase. Do quase, a tendência é voltar de uma vez para sempre para o inferno. Do quase, o inferno está assim, está cheio do quase. Com o tempo, o quase endurece o coração de tal maneira que não se encontra recursos que transformem essa situação. Sabe por quê, meu irmão? Que ele não quer saber nada de Deus, ele já ouviu, você fala com ele, ele fala bem assim: isso que você está falando, sei melhor que você. Isso que você está me contando, já sei faz tempo. Esse amor aí já ouvi faz tempo. Esse sacrifício de cruz, já ouvi faz tempo. Minha filha, cresci na igreja. Quando eu escuto isso, sei tudo. Com o tempo, meu irmão, o quase endurece o coração de tal maneira que não se encontra recursos. E a minha pergunta para você é:
Agora eu quero que você me responda, e me responda com sinceridade. Quantos aqui querem ficar no quase? Quantos aqui querem parar? Ou quantos aqui querem estacionar nesse quase? O quase, meu irmão, não é Senhor absoluto de nossas vidas. O quase não tem que mandar em tua vida. Lembrando de uma outra coisa que aconteceu comigo, também quando morava ainda lá no Paraná. Eu e alguns amigos, nós decidimos subir num lugar chamado Pico do Marumbi. E de lá nós víamos toda a serra, não sei quem conhece aquela região. E de lá nós víamos toda a serra de uma forma maravilhosa, uma visão esplendorosa. Víamos até o mar bem ao longe. Mas era algo que ficava apenas restrito à nossa visão. Nós não podíamos nos deleitar de poder tocar aquilo só não podíamos nos deleitar na visão, não tocar, não podíamos nos aproximar daquilo que víamos. Meu irmão, o quase é esse pico, onde você vê, onde a pessoa vê, mas ela não consegue pegar, ela não consegue tocar. A pessoa vê o céu, mas não se apodera do céu. A pessoa vê a salvação, mas não toma posse da salvação. Ela chega até o pico, mas dali para frente nada muda. Ser quase um crente é o quadro mais terrível que possa existir. Ser quase um crente é um quadro trágico. Vou te falar por quê? Pois está aqui dentro da igreja, vivendo uma ilusão, e para a sua vida, uma grande mentira. Isso é trágico. Como falei no começo, coloca uma capa muito bonita, se enfeita bem, fica todo cheiroso, coloca até a Bíblia embaixo do braço, mas saiu daqui, volta a ser um quase cristão. Em meio aos teus negócios, um quase cristão. Em meio à tua família, um quase cristão. Junto com a tua esposa, um quase cristão. Junto com teu marido, uma quase cristã. Meu irmão, você tem que começar a buscar, você precisa pensar no porvir, precisa pensar na tua eternidade, porque a felicidade do crente se encontra na glória com o Senhor. Para isso, eu não posso ser um quase cristão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19 diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você pensa em ser crente para ter vida boa, você é um miserável. Se você não pensa na tua vida pós-morte, você é um miserável. Se você não pensa na tua eternidade, você é um miserável. Eu preciso pensar naquilo que virá ao porvir. Será que Jesus vem para mim ou vem para os outros? Ele só vai vir para mim se eu deixar de ser um quase cristão e virar um crente de verdade. Ser crente não é brincadeira não, irmão. O quase cristão, ele vive as quase promessas do Senhor. Verdade. O quase cristão, ele obedece os quase mandamentos do Senhor. O quase cristão, ele busca o Senhor quase todo dia. Ele ora ao Senhor quase todo dia. Ele lê a palavra de Deus quase todo dia. Ele é um quase cristão.
Ele é fiel ao dízimo, pastor Clóvis, quase todo mês. Quase todo mês ele é fiel ao dízimo. Ele é fiel aos seus ministérios, aquele que ele é envolvido toda semana, em ensaios, em reuniões, quase toda semana. Não conhece a verdade, pior ainda, despreza a verdade da palavra de Deus. Certa feita, Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos supor que alguém chegue até você e diga assim: fulano, sabe a praça do fórum? Aquela do fórum ali? Sei. As árvores ali estão todas enfeitadas. Está tudo enfeitadinho. Mas você sempre passou por ali e nunca viu nenhum enfeite. Nunca viu nada diferente. Só que você crê, pois a pessoa que te falou é digna de confiança. Ele é um portador da verdade. Ele não é um mentiroso. Você creu naquela notícia e você creu naquela verdade, pois alguém de confiança te falou sobre ela. Alguém de confiança. Mas assim mesmo, uma síndrome de Tomé que você tem, você vai até a praça, e o que acontece lá? Você testifica da verdade. Você viu com os teus próprios olhos. Agora ninguém precisa te afirmar nada sobre o que está acontecendo na praça. A verdade te libertou de segundos ou terceiros comentários ou especulações. Agora você também é uma testemunha da verdade. Mas suponhamos agora que quando você recebeu a notícia desse portador da verdade, você ignorou a notícia. Você desprezou a verdade que ele trazia com ele. Presta atenção no que eu estou falando. Você desprezou. Você disse não àquela verdade. Você então está desprezando uma verdade que não se revoga, que não muda. Crer no Evangelho de Cristo e não parar no quase. Meu irmão, presta atenção. Isso é libertação na certa. Não parar no quase. Quando não se para no quase, a transformação é certa, a saúde é certa, a paz é certa, o alívio para todas as dores é certa, porque você não está no quase, você é um cristão. Porém, não crer no testemunho daquele que te traz essa verdade, conforme o Evangelho, é estar desprezando a verdade, e a verdade que é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Quase cristão é ter ouvido da verdade, mas continuar dependendo de um tempo para o sim. Dependo de um tempo para o sim, eu preciso pensar melhor. Pastor Clóvis sai que nem um João Batista no meio do povo no dia de batismo. É ou não é, pastor? Arrependei-vos. Ele sai dessa forma aí, irmão. Ele sai clamando por almas. Aí tem coragem, neguinho, tem coragem de chegar nele e falar bem assim: fica tranquilo, pastor, vou pensar melhor. Agripa puro, quase. Meu irmão, isso é depender, isso é ameaçar de dar o pulo nos braços do Pai, mas recuar, retroceder, se envergonhar. O quase cristão tem a notícia da verdade, mas ele despreza, endurece o coração. E desprezar a verdade é desapontar o Espírito Santo. É desapontar o Espírito Santo de Deus.
A grande preocupação do homem, principalmente em nossos dias, é o negócio que ele tem para realizar, é o dinheiro que ele tem para ganhar, é o futuro financeiro que ele tanto almeja para os seus negócios. E meu irmão, você quer que eu te fale o futuro que Deus quer para a tua vida aqui? Quer ouvir? Fala aí, se quiser ouvir eu falo. Nem eu vou falar, quem vai falar é a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, verso 25 e 26 diz assim. Vou ler lá. Mateus capítulo 7, verso 25 e 26. Cadê lá, filho? Não é isso. Isso. Espera aí, tem coisa errada. É isso mesmo? Mateus 7, 25 e 26. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Você está firmado aonde? Você está buscando o quê? O que você quer de Deus? A coisa que menos preocupa o homem é o problema, é o caos, são as decepções da sua alma. A questão do amor de Cristo toma sempre o último lugar de sua vida. Mas o Espírito Santo, ele trabalhou para que o rei Agripa ouvisse do Evangelho. O Espírito Santo dispensou de alguns minutos para isto. Mas meus irmãos, tudo o que aconteceu com Agripa, aceitando ou não, foi obra do Espírito Santo. Ele disse: quase me tornei um cristão. Ninguém pode dizer que Cristo é o Senhor de sua vida se isso não lhe for revelado. Há poucos dias atrás eu preguei um outro sermão do pastor Jorge que falava: vem ver. Você só fala isso quando você conhece um Cristo verdadeiro. Você só prega isso quando você conhece o Senhor de uma forma especial. O rei Agripa gozou deste privilégio de ter ouvido o Espírito Santo falando com ele. Mas embora ele tenha gozado de ouvir a doce voz do Espírito Santo e falar com o Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo, mostrando a ele a grandeza do céu, ele se volta ao Espírito e diz assim: sou um quase cristão. Sou um quase. E isto, meus irmãos, é desapontamento ao Espírito Santo. Isto, meus irmãos, é entristecer o Espírito Santo. Isto, meus irmãos, é não dar crédito à cruz. E de acordo com a palavra, este é um pecado que não tem perdão. Que não tem perdão. Quase cristão é não ser cristão. Quase cristão é estar a um passo do céu e acordar no inferno. Fecha os teus olhos um pouquinho. Agripas deste mundo, até quando estareis resistindo à voz do Espírito Santo de Deus? Agripas deste mundo, até quando dareis as costas à voz de Deus? Dareis as costas para Deus. Agripas desse mundo, até quando estareis ouvindo a voz dos amigos, a voz dos loucos por aí, para então ouvir a voz de Deus? Não ouves mais a voz de Deus? Já ouvis, mas não ouves mais? Ou está ouvindo nessa noite, assim mesmo, aí onde você está endurecendo o teu coração? Pense que se eu agora rejeitar a voz do Espírito Santo, eu me torno um quase cristão. E se sou um quase cristão, isso me torna um desapontamento ao Espírito Santo. O meu desejo é não me transformar num desapontamento ao Espírito Santo. O meu desejo é não ser apontado pelo Espírito Santo
e ele falar para mim, ele não é cristão, ele é quase. Abra os teus olhos. Nós aplicamos esse termo cristão para todo aquele que já nasceu de novo, para todo aquele que é nova criatura, para todo aquele que fez com que todas as coisas velhas se passassem e que tudo se tornasse novo. Nova realidade, realidade de vida. Os vícios, a idolatria, a maledicência, tudo isso tem que passar para aquele que tem certeza que morreu com Cristo. Quantos morreram com Cristo aqui? Quantos morreram com Cristo? O verdadeiro cristão diz: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo. Olha isso. Mas Cristo vive em mim. Falar isso é fácil, irmão? Falar isso é fácil? Pode falar se é fácil ou não. Não. Pastor, o senhor não sabe o meu dia a dia. O senhor não sabe o que acontece. O senhor não sabe o que acontece lá no meu emprego. Eu não sei o que acontece mesmo. Às vezes nem quero saber. Nem quero saber. Será que você tem tido uma vida de um quase ou de um cristão verdadeiro? Lá no meio onde você anda, em meio ao teu trabalho, em meio aos seus estudos, em meio à tua família, em meio aos seus negócios. Abra o olho, crente. Como disse, o verdadeiro cristão, ele vive Cristo. Não numa filosofia, mas ele a pratica. Não vive em filosofia. Se você é um quase cristão, você vive numa grande ilusão. Há muita gente iludida, cristãos de nome. Ser um cristão de nome é ilusão. Procura até se conduzir como um verdadeiro cristão, mas naquela hora que a porca torce o rabo, ele deixa de ser. Ele se mostra. Ele mostra as garrinhas de um quase cristão. Ilusão. E quem vive por ilusão vai para o inferno. Não tem vida de crente, vai para o inferno, irmão. Coloca aquela capa, como eu falei agora há pouco, do quase cristão, entra aqui todo bonitinho, com a Bíblia debaixo do braço. Ele é quase cristão. E ninguém pense que Deus é bonzinho para perdoar o quase. Deus não perdoa o quase, não. Deus não deixa passar. Deus não vai passar por cima do quase. Deus não vai afagar a cabeça do quase. Não vai. Não esqueça, o quase pode ser o teu egoísmo, o quase pode ser o teu ego inflado, o quase pode ser aquilo que chamamos de amor próprio. E de acordo com as escrituras, se você é um quase cristão, além de você não conhecer a Deus, você não pode ser reconhecido como ovelha neste aprisco, nesta casa. Isso biblicamente dá para provar, pastor? Dá. Mateus capítulo 25, verso 32 e 33, diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes para lá da esquerda. Para lá da esquerda. O que você é? Você é um bode ou você é uma ovelha? Vai, responde para mim, você é um bode ou você é uma ovelha? Fala aí, levanta a mão quem é uma ovelha do Senhor. Fale, eu sou uma ovelha. Meu irmão, que Deus te coloque à sua direita. Ali, ó. Bom seria que cada cristão pensasse nesse texto, nesses versos,
Quase cristão é ilusão que conduz à perdição. E meu irmão, Deus não se engana. Um quase cristão diante de nós, pelo menos pastores, pode passar desapercebido, mas diante de Deus, não mesmo. Não mesmo. Não mesmo. Jovens, não se enganem. Senhores, senhoras, não se enganem. Muito mais, estejam alertas. A tua alma é muito preciosa para o Senhor. Não troca aquilo que Deus tem te dado por um prato de lentilhas, por qualquer coisa. Olha o que Deus tem te oferecido. Olha o que Deus, aonde você tem assentado. Você faz parte do ministério que é o mesmo pastor há 50 anos. Para trocar por qualquer porcaria daí de fora. Meu irmão, eu não estou sendo bairrista, mas se quiser pensar que sou mesmo. Largar dessa igreja para sair atrás de outras, você está por fora. Largar do profeta que você tem nessa casa, um homem que há mais de 70 anos tem comunhão profunda com Deus, para sair ouvir profetisas e profetas, metida profeta por aí, larga a mão. Profetada, esquece. Aqui nesse lugar tem ovelhas que fazem parte de um aprisco Casa de Deus. Quer aplaudir, Senhor? Aplauda, meu irmão, que você faz parte disso aqui. Ser quase cristão é a maior ilusão que pode existir. Ser quase casa de Deus é a maior ilusão que possa existir. Todos nós conhecemos bem ilusões, desilusões. Isso já aconteceu na vida de todo mundo. Feche os teus olhos de novo, para encerrar. Se quiser se colocar em pé, já se coloque também. Se coloque em pé, meu irmão. Coloque tua mão no teu peito, mão no coração. Eu quero que você lance agora um olhar para dentro da tua vida, para dentro de você, para dentro do teu dia a dia. Feche os teus olhos. Por quê, pastor? Por que essa análise agora? Porque o meu desejo, meu irmão, é que você não tenha nenhum tipo de surpresa no dia final. Nenhum tipo de surpresa naquele dia. Mas, Senhor, em teu nome orei por enfermos. Mas, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Mas, Senhor, em teu nome eu cantei no coral. Mas, Senhor, em teu nome eu fui o introdutor. Mas, Senhor, em teu nome eu fui motorista de ônibus na igreja. Mas, Senhor, em teu nome eu fiz tanta coisa no ministério. Lance esse olhar, meu irmão, lance esse olhar. Porque eu não quero que você escute assim, ó. Apartai-vos de mim, maldito. Eu não te conheço. Pior ainda se ele falar bem assim para você: eu acho que quase te conheci, mas não te conheço não. Aparta-te de mim. Não queira ser um dos bodes e ser separado das demais ovelhas. Meu irmão, seja um cristão verdadeiro, e não um que acha que é cristão. Pois é assim que o Senhor Jesus vai te classificar, como um quase. E o quase para o reino de Deus não interessa. Não interessa. Não interessa. Você quer deixar de ser um quase, e você quer ter realmente uma vida comprometida com o Senhor,
eu te lanço agora essa oportunidade de você sair do teu lugar e você vir à frente, sem vergonha nenhuma, porque ainda você está no tempo de Deus. Saia do teu lugar e venha à frente mesmo. Quem quer ter uma vida real e verdadeira com Deus, sai do lugar. Eu sei de muitos que não têm, e estão aí no banco. Quer ficar, meu irmão? Então espera para ver o que acontece. A porta está aberta e eu te forço a entrar. Não fica achando que é o bam, 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 não. Porque você na presença de Deus não é nada. Ah, porque eu tenho mais posse que o irmãozinho ali. Você não é nada perante Deus. Saia do teu lugar, venha à frente, entrega a tua vida ao Senhor, busque ao Senhor, muda de vida na presença de Deus. Você está no tempo de Deus. Se você está no tempo de Deus, dá um glória aí. Mas dá um glória mais forte, meu irmão, não fica com medo não. Dá um glória bem forte. Aqui, meu irmão, quem manda é o Senhor Jesus Cristo. Aqui quem manda é o dono do ouro e da prata, que é o nosso Deus, Jeová. É Ele que manda neste lugar. Toda igreja levante as mãos. Toda igreja levante as mãos. Pastor Clóvis vai estar fazendo uma oração agora, meu irmão, mas uma oração de entrega. Até mesmo aquele que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida. Totalmente evangelístico como o outro que eu preguei. De mudança de vida. Mudança de vida. Porque às vezes o quase cristão, às vezes não, a maioria das vezes, ele ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida. Porque se tivesse, não era mais um quase, e sim um cristão verdadeiro. Então venha mais para frente, dê espaço para aquele que quer vir. Dá espaço, meu irmão, que eu quero escutar do Senhor naquele dia. Vem para cá, meu filho, você é meu, eu te conheço, eu sei das tuas obras, eu sei daquilo que você fez na minha presença, eu sei a quantas lutas você passou, eu sei quantas lágrimas desceram no teu rosto, mas você sempre esteve fiel a mim e aos meus propósitos. Quantos querem ouvir isso do Senhor? Quantos querem ouvir? Se você quer ouvir isso, dá um aleluia aí, meu irmão. Pastor Clóvis, faça essa oração. Levanta as mãos. Pai bendito, eu quero louvar o teu nome, eu quero te agradecer nesta noite por esse sermão que o Senhor deu ao teu servo há 50 anos atrás. Mas é um sermão vivo, presente, atual, que fala ao nosso coração, que norteia a nossa vida, que nos coloca no prumo certo, na direção correta. Meu Deus, e o teu Espírito está trabalhando nos corações nesta noite, dando a luz do teu Espírito, dando a luz do entendimento, porque não queremos viver de ilusão, Senhor. Não queremos levar o susto de acordar no inferno, mas a tua palavra nos orienta para levarmos uma surpresa maravilhosa, de abrirmos nossos olhos nas mansões celestiais. O Senhor nos abençoe. Não permita que o diabo nos engane. Não permita que o diabo engane alguém que está aqui nesta noite, porque esta noite é especial, é uma palavra especial, Senhor, de chamada de atenção, para que os olhos sejam abertos, meu Senhor, para que haja entendimento, que nós não estamos brincando de ser cristãos, brincando de igreja, ou nem sequer numa reunião social. Nós estamos aqui, Senhor, rumo às mansões celestiais. Nós estamos aqui, Jesus, nos preparando para receber as mansões celestiais. Senhor, não queremos outro caminho, não queremos outro destino. Por isso eu quero lhe pedir agora, Jesus, o teu Espírito falou conosco nesta noite. Acerta o irmão que tem que ser acertado. Senhor, acerta esta irmã que tem que ser acertada. Meu Deus, em nome de Jesus, não permita que pessoa alguma que tenha entrado nesse lugar saia da mesma maneira que entrou, mas possa, Deus, sair desse lugar hoje, Senhor, com o norte em sua vida, com uma direção em sua vida, e dizendo: sai para lá, diabo, eu não quero viver uma vida de quase cristão, mas eu quero viver uma vida
de cristão verdadeiro, daquele que ama, daquele que serve ao Senhor. Porque Jesus, eu sei que o Senhor não está procurando perfeitos, o Senhor está procurando cristãos, filhos teus que te amam verdadeiramente. Hoje, nesta noite, que essa transformação, que essa mudança aconteça na vida dessas pessoas que estão dizendo: Jesus, eu quero viver uma vida de cristão verdadeiro. Oh, ralabaçô, que massa. Faz a tua obra, Espírito Santo, faz a tua obra. Jesus, incomoda, através desta mensagem, incomoda. Senhor, tira este irmão, esta irmã da posição que se encontra. Jesus, incomoda agora, Espírito Santo. Incomoda agora, porque a tua palavra foi pregada. Incomoda, Senhor, porque a tua palavra, quando penetra, Senhor, ela promove mudança e transformação. Meu Senhor, incomoda nesta noite, para que haja uma transformação de vida, uma transformação de atitudes, uma transformação de pensamento, uma transformação de vida real e verdadeira. Ó Espírito Santo, eu não posso fazer isso. Pastor Jorge não pode, pastor Alessandro Triste, que pregou nesta noite, não pode. Mas eu sei que tu podes. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor pode promover isso. Oh, ricambalabás. Oh, ricambalabaia do sanabás. Oh, Espírito Santo. Clama, meu irmão. O Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, promova a mudança, promova o conserto, promova, Senhor, porque não queremos abrir os nossos olhos e enxergar aquilo que não queremos enxergar, mas queremos abrir os nossos olhos e enxergar as mansões celestiais. O diabo, é verdade, tem trabalhado, Senhor, mas hoje o teu Espírito faz uma obra completa em nossa vida, na vida de cada pessoa aqui nesta noite. Eu estou orando com fé, Jesus. Eu estou orando no Espírito Santo. Então, estou te pedindo: incomoda, Espírito Santo. Incomoda através de sonhos nesta noite. Incomoda, Espírito Santo. Incomoda, Espírito Santo. Deus, não permita que aquilo que ouviram nesta noite fique no esquecimento, mas Espírito Santo, cutuca esse irmão, incomoda esse irmão, incomoda esta irmã, no poder do teu nome eu estou pedindo, Jesus. Como um pastor apaixonado por ovelhas, Deus, eu oro pela fé, no nome de Jesus. Amém. Fique onde você está. Hoje de manhã ouvimos uma paulada, e essa noite foi uma paulada também. Mensagens que edificam a nossa alma, que transformam a nossa vida. Oi? Que transformam a nossa vida, que mudam o nosso destino. Essa é uma palavra transformadora. Pastor Jorge, no decorrer dos 50 anos de ministério, sempre pregou desse jeito. Você não conhece o pastor Jorge, pregador, espero que você conheça nesse decorrer dessa comemoração. Uma palavra transformadora. É impossível alguém ouvir uma palavra dessa, deixar que entre na sua alma e não mudar, e não transformar a sua vida. Impossível. Levanta tua mão direita, por causa disso que eu disse. Jesus, renova, transforma. Jesus, se há alguém aqui
que se sente incapaz de mudar. É verdade, Jesus. Nós somos pequenos, incapazes. Exatamente na figura da ovelha, indefesos, muitas vezes. Mas o teu Espírito pode. O Senhor pode. Eu, como pastor, me coloco diante delas agora e diante do Senhor. E levanto minhas mãos e te peço agora: Jesus, transforma. Jesus, muda. Muda. Senhor, abençoa. Para que haja transformação de vida. Para que esta palavra não encontre barreiras. Senhor, mas que ela penetre, Senhor, no âmago desta alma. E aquilo que somos incapazes de ser transformados e mudados, que a tua palavra o faça, e o faça de maneira completa, poderosa. Senhor, que ao fecharmos os nossos olhos hoje, me escute, Jesus, eu te peço. Ao fecharmos os nossos olhos nesta noite, que o teu Espírito venha trabalhar no nosso ser. Venha trabalhar nas almas, no ser de cada pessoa que resolveu colocar a planta dos seus pés neste lugar que é santo. Que o teu Espírito trabalhe nas almas, Senhor, em cada pessoa, dando sonhos, dando visões, revelações de algo poderoso que o Senhor está fazendo. Sabe, Jesus, o que eu estou crendo que nesta noite o Senhor está ressuscitando pessoas. O que eu creio nesta noite, que o Senhor está consertando a vida espiritual de alguém nesta noite. Jesus, que o Senhor está levantando aquele que está batido e não consegue enxergar, Senhor, as decisões que deve tomar. Mas eu estou crendo que nesta noite um milagre está acontecendo. Um milagre está acontecendo. Um milagre está acontecendo. Um milagre está acontecendo. O milagre da transformação daquele que até então era quase, mas hoje se levanta para ser um cristão. Eu oro abençoando. Eu oro abençoando no nome do Pai. Eu oro abençoando no nome do Filho. Eu oro abençoando no nome do Espírito Santo. No nome daquele que tudo pode. Quem crê, levante as mãos e diga: amém! Amém. Amém. Pastor Maurício, só para você dar a tua palavra, que tem que ser dada. Que Deus abençoe, meu irmão, essa noite tão maravilhosa. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. É apenas aqueles irmãos que já me procuraram 2 semanas atrás, 1 semana atrás, e falaram comigo, deram o seu nome. Eu gostaria que me procurasse, ficasse aqui no final, rapidinho, para mim conversar com vocês, tá? A respeito da água do pastor Jorge. Apenas aqueles irmãos que já falaram comigo e deram o seu nome. Se houver alguém que está realmente com algum problema muito sério, que o médico falou que é uma doença fatal, que é um problema assim de vida ou morte, pode procurar junto com esses irmãos também. Amém, queridos? Amém? Aleluia. Só lembrando os casais, não esqueça de tirar a fotografia, casal que vai para o nosso encontro de casais. Cumprimento teu irmão na paz do Senhor. Diga: a paz do Senhor, meu irmão. Amanhã nós teremos a noite da vitória. Você não pode esquecer, amanhã às 20 horas, a noite da vitória. Glória a Deus. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.